Amém? Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 16. Eu separei, irmãos, um versículo para falarmos sobre este tema, esse ditado conhecidíssimo nosso: quem vê cara, como é que é o resto? Quem vê cara não vê coração. Eu me lembro quando pequeno, minha mãe dizia que a gente não podia falar cara. Quem tinha cara era cavalo. A gente tinha que falar sempre rosto. Mas o ditado fala cara, então a gente vai usar essa expressão cara. 1 Samuel, queridos, capítulo 16. 1 Samuel está lá no Antigo Testamento, para quem está com a Bíblia em papel, não é? Senão o aplicativo é muito fácil. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos estar falando sobre ele. Porém o Senhor disse a Samuel, versículo 7 do capítulo 16: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor, olha que lindo, irmãos, não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Que maravilha, irmãos. Eu estou tendo uma experiência muito ímpar como pastor dessa igreja, desde o dia em que eu decidi dividir com a igreja a responsabilidade de ministrar à igreja. Como é que é isso, pastor? Nas quintas-feiras, irmãos, nós estamos sempre ouvindo alguém que não é um pastor ou uma pastora ou alguém. De vez em quando nós ouvimos um pastor ou uma pastora aqui na quinta-feira, mas isso está me fazendo muito bem. Líderes, homens e mulheres, não líderes, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, e a experiência de sermos ministrados por uma criança é algo muito ímpar para nós. E eu gostei muito, e foi porque eu ouvi uma criança aqui na igreja, e enquanto eu a ouvia, eu falei assim, olha, um bom ditado. Enquanto eu ouvia a Ana Beatriz, eu falei, um bom ditado para pregar, porque a experiência daquela criança me fez pensar que realmente quem vê cara não vê coração. Aí eu pensei nisso, e pessoas que passaram por aqui, além da Ana Beatriz, eu até já falei para as pessoas, né? Vou dar o exemplo da Claudinha Ribeiro. Gente, quem olha para a Claudinha, parece que a Claudinha é inabalável, parece que nada atinge a Claudinha. Mas quando ela testemunhou aqui, ela falou das suas fraquezas, do seu problema, não é? E outra pessoa também, a Luciele, misericórdia, se eu não fosse crente eu diria Ave Maria. Mas ela veio ministrar aqui, irmãos, e mostrando o quanto somos, a gente não vê o coração, olhar para o semblante da Claudinha, que só anda rindo, escrever Jesus salva-nos dentro da Claudinha, Satanás fica endemoniado, porque vai muita gente a se converter. A Luciele, então, uma pessoa, mas quando elas vieram ministrar aqui, trouxeram, mostrando mesmo o coração, não só elas, a experiência da Ana Beatriz. Quem olha para a Ana Beatriz, uma criança de 11 anos, e vai saber que ela tinha os problemas que ela tem, passou aos 6 anos, passou por uma situação de assalto, né? Foi assaltada, e depois conta, e a maneira de contar, irmãos, toda a história tem começo, meio e fim, é uma vontade de morder, né? E o final, e para fechar com chave de ouro, vamos orar, irmãos. Palhaçada, velho. Eu falei, eu sou o pastor mais feliz do mundo. Quem vê cara não vê o meu coração.
Porque está vendo esse coração, esse rosto bonito? Meu coração é muito mais bonito que esse rosto, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Essa foi a experiência que tive. Eu sigo um amigo meu, Abisael Barbosa. Ele tem uma página no Facebook que ele chama, ele tem um procedimento que ele usa chamado Vamos Buscar Pão. Ele está fazendo um livro disso que ele publica. Então, Abisael Barbosa, Vamos Buscar Pão. E ele conta uma história, ou então fatos da vida dele. E o Abisael é uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Inclusive, ele já veio aqui, em 2005 ele veio aqui pregar no aniversário da igreja. E ele conta nessa página do Facebook a história de um homem que procurou um terapeuta, porque ele estava muito angustiado, ele estava vivendo um período muito difícil da vida dele. Ele procura o terapeuta e começa a compartilhar com o terapeuta. O terapeuta fica com dificuldades ali, aí ele tem uma ideia alternativa. Falou: olha, eu fiquei sabendo que tem um circo aqui na cidade, um circo onde tem um palhaço que é uma maravilha. Todo mundo que vai lá, esse palhaço alegra todo mundo. Então, eu quero sugerir para o senhor ir lá, para ver se dá uma esparecida. Aí o senhor fala: doutor, o palhaço lá sou eu. Irmãos, quem vê cara, não vê coração. E é interessante que esse ditado, ele apresenta nas nossas vidas, naquela ideia de que a gente está aparentando uma coisa. Obrigado, filho. A gente está aparentando uma coisa, não é? E na verdade a realidade é outra. Mas eu quero nessa noite também trazer para vocês, motivados por esse ditado, da perspectiva de Deus. E o que a Bíblia pode falar para nós com relação a isso? E é nesta passagem, por isso que eu pedi para vocês deixarem as suas Bíblias abertas aí, para que nós vejamos o que o Senhor tem a dizer para nós. Outra experiência rica que eu tive aqui, irmãos, foi com o irmão Luiz Vicente. O irmão Luiz, um irmão bem tímido, caladinho assim. Aí um dia aconteceu um negócio engraçado aqui, que o chamei para fazer uma oração. Ele ficou todo, não quis. Aí o Edmar veio no lugar dele. Sabe que coitadinho do Edmar, subiu aqui, e o pastor Arlindo, conforme algumas pessoas dizem, perde a ovelha, mas não perde a piada. Me sobe o Edmar aqui, com um tênis vermelho assim, avisando: cheguei, estou aqui, o sangue de Jesus tem poder. E eu brinquei com o tênis do Edmar, mas o Edmar tirou de letra, beleza, aquele tênis sangue de Jesus tem poder. Mas o irmão Luiz ficou mal, falou: puxa, o Edmar pagou esse mico aí por causa de mim, porque eu não quis ir lá orar. O Edmar pagou o mico no meu lugar. O irmão Luiz me procurou e falou assim: pastor, da próxima vez que o senhor me chamar, eu não vou dizer mais não. Na hora eu marquei, então tal dia você vai pregar. Pois é, irmãos, o irmão Luiz venceu a batalha dele e nos deu uma aula sobre oração aqui. Eu fiquei maravilhado, falei assim: olha, desafiei-o e ele aceitou, e ele ficou maravilhado. Eu fiquei maravilhado quando o irmão Luiz Vicente fez aquilo assim, na hora. Eu fico muito feliz com isso, em desafiar pessoas a vencerem alguns temores, e sem contar que eu fico muito orgulhoso assim. Irmãos, aqui nós estamos em família. Eu não me importo se as pessoas virem aqui e falar absurdos. É quase impossível isso, o indivíduo chegar aqui e falar: Jesus não é o Senhor. Eu acho impossível isso. Fala algumas coisas que talvez eu falaria diferente, mas nós estamos na nossa casa, nós estamos com a nossa igreja, nós estamos no meio do nosso povo, nós estamos conosco mesmo. Por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer as coisas que faço, e depois alguns têm liberdade. Para o pastor: hoje o senhor exagerou, hoje o senhor podia ter evitado isso, sem problema nenhum. Eu acho isso muito lindo, porque nós precisamos, irmãos, quebrar essas palhaçadas todas que tem, que parece que a gente vive tudo um robozinho, tem que cumprir todas as regras. Olha, quando for necessário, a gente vai sempre quebrar isso, porque isso é maravilhoso. E é nesse sentido que eu quero que vocês olhem para esse texto,
e nós vamos parar nessa primeira expressão: quem vê cara? Quem vê cara? A aparência. No texto que eu pedi para vocês, o contexto desse texto é a unção de Davi como rei. Olha o primeiro versículo do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Deus falando com Samuel: havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Irmãos, essa foi a ordem que Deus deu a Samuel. Mas sabe quem era Samuel? Samuel era um profetaço. Samuel era o cara. Samuel era o indivíduo de que era muito, ele além de profeta, ele era o líder máximo da nação, considerado naquela época na transição dos juízes para o sistema de monarquia. Nós tivemos o tempo de Josué, depois vem Juízes, aí a transição para a monarquia, e Samuel foi o último juiz. Pensa em um cara que era temido. Você se sentiria na frente de Samuel totalmente nu, porque ele era um indivíduo que olhava, via a sua alma. Assim era entendido os profetas da sua época. Falando em profeta, o cara falou assim: olha, tem um profeta famoso ali, vamos lá visitá-lo. Aí chegou, bateu na porta do profeta, o profeta falou: quem é? Eu falei: que famoso o quê? Se fosse profeta, sabia quem que era. Foi embora, nem quis falar com o profeta. Irmãos, assim era Samuel. Samuel saberia quem era. Então, ali estava ele. O cara era demais. Quando ele chega na cidade, irmãos, ele já chegava colocando terror na cidade. Olhe comigo para o versículo 4 do capítulo 16. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, como, irmãos? Tremendo. Olha quem é esse indivíduo. Tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Olha como que Samuel botava terror ali. Samuel estava em uma missão de paz, mas o seu semblante provocava medo. Por quê? Quem vê cara não vê coração. Não tem umas pessoas assim que tem uma cara de bravo e depois você vai ver, é um doce de pessoa, ou vice-versa. Irmãos, o certo é que ali estava aquele homem, um profeta que tinha uma sensibilidade, era um profeta de Deus, era um juiz de Deus. E qual foi a experiência que Samuel teve? Ao chegar ali, ele estava para ungir o rei escolhido por Senhor. Sabe qual a experiência que Samuel teve? Olha no versículo de número 6. O versículo de número 6, a Bíblia diz assim, ó: e sucedeu que entrando todos os filhos de Jessé, houve um desfile ali, né? Desfile de filhos de Jessé. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e o profetaço, o cara que não erra, o cara mais temido, já emplacou, com toda a certeza ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel achou que era Eliabe, o filho mais velho de Jessé, porque ele tinha tudo para ser: o seu porte, a sua altura, a sua beleza, a sua maneira de olhar, a sua maneira de andar, sei lá. E ali estava Samuel com toda a sua certeza. Quem vê cara não vê coração. E é a partir dessa atitude de Samuel que o Senhor então traz essa revelação. Aí continuou passando. A partir daí, o Senhor chama a atenção de Samuel e nos traz esse grande ensino do versículo de 8, o versículo 7. Olha, não atente para o que você está vendo, porque esse é o jeito das pessoas verem. Irmãos, olha aqui para mim, nós só temos a aparência. Nós não temos um outro recurso para fazer os nossos juízos, senão aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente só tem isso. Mas o Senhor então nos avisa que nós não devemos atentar
pela aparência, já fazer os nossos juízos de valores, porque não é assim que funciona. Nós temos a aparência, mas Ele, Deus, vê outra coisa. O Senhor olha para o coração. Depois disso, olha a postura de Samuel. Eu gosto muito de Samuel, versículo 8. Então Jessé começou a trazer os filhos, né? Trouxe Abinadab, trouxe Samar, e aí, a partir daí, Samuel já foi se tocando. Aí ele disse assim, ó, não é este. Versículo 9, também não é tão pouco é este. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, disse Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Interessante isso, né? Interessante isso. Samuel agora já está um pouco mais... Samar, irmãos, tem uma história sobre Samar que o cara era top demais. Um guerreiraço também, esse filho, esse irmão de Davi. Mas não era ele. O Senhor então estimula Samuel a perguntar, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou, não, eu tenho um mais novo, me parece, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que os irmãos de Davi eram uma cambada de forgado, né? Todo mundo em casa para o desfile pastoral, só o Davizinho lá, ó, ralando no pasto. Esses caras, eu te contar, por isso que Samuel já podia ter se tocado. O que esses caras estão fazendo aqui que não estão trabalhando? Mas irmãos, o certo é que diante do que nós estamos vendo, nessa experiência que temos, a gente vai percebendo de que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Olhe comigo, por favor, queridos, para o versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os jovens? Disse ainda, falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas, disse, pois Samuel a Jessé, envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença, tudo aquilo que a gente quer. Olha como que Deus não abre mão de uma expectativa humana, da aparência. Só que como que Davi foi conhecido, irmãos? Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se tornou a Ramá. Você viu? Quem vê cara, não vê coração. Vamos olhar para essa expressão, irmãos. Um era o escolhido de Samuel pela aparência. O outro era escolhido de Deus por tudo, não só pela aparência, mas também por quem Davi era, pelo coração de Davi. E eu quero falar uma coisa para você nunca mais esquecer. A expressão coração no Antigo Testamento é equivalente à eternidade que tem dentro de nós. Marque isso. Dentro de nós, a expressão coração no hebraico está ligado à alma, está ligado ao espírito, está ligado ao que nós temos de eterno dentro da gente. Não é o órgão, não é o músculo, esse músculo valente que bate até o último segundo da nossa vida, não. É uma maneira poética que nós assimilamos a isso, sobre a eternidade que tem dentro de nós. Essa é a representação do coração, é a questão do cerne, do âmago, a alma ou o espírito, e nós temos a eternidade dentro de nós. Por isso é que a Bíblia deixa aqui, ó, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olho a eternidade dele. Quem é o Senhor? É aquele que vê tudo, irmãos, ao mesmo tempo. Ele vê o fim, conforme diz aquela música do Tapeceiro, ele vê o fim antes do começo. É impressionante, o que Deus olha para dentro de nós é ver a nossa eternidade. Por isso, que vamos olhar então para essa coisa chamada o nosso coração, a nossa eternidade. Irmãos, Jesus nos ajuda a não ficarmos, Jesus tira dos nossos ombros um fardo pesado. Olha para João, abra a tua Bíblia em João, capítulo 7.
Diz assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Irmãos, só Jesus na causa. Quem consegue aqui julgar segundo a reta justiça? A reta justiça, a justiça perfeita, a justiça sem mácula, a justiça sem nuances humanas, nem interpretações humanas. A perfeita justiça não está na nossa alçada, viu, doutor Emi? Nós não alcançamos isso, esquece. Desculpa, Emi, tira o doutora. Irmãos, não está na nossa. Quando Jesus fala assim, aí Jesus fala: não julgais, mas se você for julgar, só julga de maneira perfeita. Então, tira esses fardos das suas costas, porque o próprio Cristo vai nos dizer em Mateus 7, 1 e 2. O que ele vai dizer para nós em Mateus 7, 1 e 2? Ao querer tirar esse fardo das nossas costas, apesar de nós não querermos, pois nós gostamos dessa história de julgar as pessoas, e eu quero passar aqui para vocês uma conotação do julgamento bíblico. Jesus diz assim em Mateus 7, 1 e 2: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E que Jesus está dizendo, irmãos? Olha, pare com isso. E o julgamento bíblico, irmãos, é o julgamento acompanhado da condenação. Quando a Bíblia traz a exortação para nós não ocuparmos essa função de ser o juiz que condena, não é de criar conceitos, que é impossível nós não vivermos nessa vida criando conceitos e muitas vezes preconceitos. A aparência é uma fonte geradora de preconceitos. É uma fonte geradora de preconceito. A gente cria um conceito antecipado ali. Então o que Jesus está querendo dizer? Já que eu não consigo julgar segundo a reta justiça, então eu deixo isso com o reto juiz, com o perfeito juiz. Eu deixo para com Deus isso, e eu não condeno mais ninguém. Eu não vou condenar mais ninguém. Nessa questão da exortação bíblica, em que nós condenamos as pessoas ao fogo do inferno, ao castigo de Deus, ou à mão pesada do Senhor, Jeová vai pesar a mão sobre você, nós estamos dando uma de juiz, irmãos. E por quê? Quem vê cara não vê coração, mas seria muito bom a gente ver os nossos corações. Olha aqui para mim, isso aqui é importante demais para você, meu irmão e minha irmã. Você não consegue ver o coração do outro, mas você tem que prestar atenção no seu coração. Você tem que prestar atenção no seu âmago, na sua eternidade interna, no seu espírito, no seu ser. E sabe o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Está em Jeremias 17, 9. Assim diz o Senhor: enganoso e perverso é o nosso coração. Saiba que você tem um coração enganoso, meu irmão, minha irmã. Ele faz você sentir coisas que você não deveria estar sentindo. Ele faz você gostar de quem você deve evitar, e faz você evitar quem você deveria gostar. O coração cria conceitos falsos ao seu respeito e a respeito do seu semelhante, pela aparência, ou então pela falta de intimidade com Deus, faz com que você seja uma pessoa que, conforme Jeremias 17, 9 diz, vítima de enganos e perversidade. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, olha para Jeremias 17, 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então conheça esse coração, conheça esse seu coração, ele é muito enganoso, e por conta disso ele traz prejuízos espirituais muito grandes, porque você acaba sendo enganado por esse seu coração. Você não conhece o meu coração, você não conhece o coração das pessoas com que você te rodeiam, mas faça uma busca para conhecer a si mesmo,
o seu coração, e a Bíblia diz isso. E eu gosto desse texto de Jeremias 17, porque ele tem, no contexto dele, a partir do versículo de número 5, ele vem dando alguns conceitos para nós. Olhe para em Jeremias 17, olhe para o versículo de número 5, diz assim, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, já que nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não podemos colocar pessoa nenhuma no lugar de Deus em nossas vidas. Olhe para esta realidade bíblica, para que você saiba que você tem que dirigir toda a sua fé, toda a sua confiança no Senhor. Agora olhe nesse mesmo capítulo, bendito, versículo 7, olha que coisa linda, irmãos. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que maravilha, vamos aplaudir ao Senhor por isso? Não coloque ninguém no lugar de Deus no seu coração. Não coloque ninguém no lugar de Deus no seu coração. Deus tem que ser a prioridade aí no seu coração. Irmãos, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é aquele que vai deixar bem claro no versículo 10 desse mesmo capítulo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Olha que maravilha, Jeremias 17:10. Irmãos, quem vê cara não vê coração. Esse texto deixa bem claro que nem eu mesmo conheço o tanto que Deus me conhece. Deus me conhece mais do que eu. Irmãos, olha aqui para mim. Como que Davi se via antes de Samuel? Como que o pai de Davi o via? Como seus irmãos o via? Como um pastorzinho que fazia o trabalho no lugar de todos, enquanto aquela cambada de vagabundo estava meio-dia lá para almoçar com Samuel, uma festança, uma maior aglomeração, sem máscara, e todo mundo só festando, estava o coitadinho do Davi lá no meio das ovelhas. O que ele era? Enquanto todos viam em Davi um pastor de ovelhas, Deus olhava para o seu coração e via um rei, irmãos, um rei. Porque Deus vê o coração. Enquanto todos viam um pastor, Deus via um rei, porque o Senhor esquadrinha o coração. E eu acho linda essa passagem de Davi, sabe por quê? Os personagens bíblicos, preste atenção nisso, queridos, os personagens bíblicos são ilustrações da intenção de Deus sobre a nossa vida. Por isso é que é importante ler a Bíblia, para eu me encontrar nela, para eu me encontrar dentro da Bíblia, e ter esta convicção. As pessoas não sabem o que passa no meu coração, as pessoas não sabem os problemas e os traumas que eu tenho, que cada um de nós temos. O palhaço do circo que alegrava todo mundo. E eu mais uma vez louvo a Deus pela ilustração desta semana. O Ilcinho foi muito feliz quando vocês viram aí na internet a ilustração da quem vê cara não vê coração. Irmãos, isso é muito forte. E eu quero que você saiba, olha que coisa linda. E eu quero que você saiba, irmãos, que na perspectiva de Deus, todos nós, olha aqui para mim, temos a chance de coadunar, ou seja, aproximar cada vez mais quem somos. O Senhor quer, irmãos, que cada um de nós demonstremos na nossa aparência o que está aqui no nosso coração, e nós não temos dificuldades para isso. Se eu estou feliz, eu demonstro a minha felicidade, mas se eu estou chateado, eu não preciso fingir isso. Quem me ama tem que me amar no momento da minha chatice, no momento da minha decepção, no momento da minha tristeza.
Agora, pessoas têm uma preocupação de querer agradar a todos, todo o tempo todo. Isso o Senhor não quer. Sabe por quê? Qual que é o objetivo de Deus nas nossas vidas? O objetivo de Deus nas nossas vidas é que o abismo que há entre a minha aparência e a minha eternidade vai diminuindo. Quem olhar para a minha aparência vai ver o meu coração, vai ver a minha eternidade, vai ver quem eu sou. Por isso é que quando você conhece esse homem, a quem todos o via como um pastor, e Deus o via como rei, você vai encontrar uma pessoa, irmãos, que foi a representação de Cristo para nós, ainda com todas as falhas, a ponto de se receber um título, Jesus, filho de Davi. Davi é uma figura muito importante para nós. Então nós temos a chance de acertar, nós temos a chance, queridos, de separar. Você olha, a partir de hoje, seja a pessoa mais autêntica possível, porque é disso que todos precisam, da sua autenticidade. Isso é muito legal. Eu quero então, queridos, dizer para vocês, qual que é a proposta bíblica para nós? Vamos para o nosso último texto de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, olha que coisa linda, Romanos capítulo 12, versículo de número, pode deixar, tá, Ed, eu não vou pregar o seu texto não, o seu foi 12:2, né? O meu vai ser 12:3. Irmãos, olha só, olha o que o Senhor quer da gente, olha que lindo, que maravilha, olha para esse texto, porque pela graça que me foi dada, olha como que Deus te capacita. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, temos a nossa individualidade, irmãos, somos membros uns dos outros. E o desafio continua, queridos. Agora abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, olha que maravilha, olha o desafio nosso a partir de hoje, você ter essa perspectiva, olha só, de modo que de agora em diante, olha irmãos, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje, mas a versão que os meninos estão expondo aí para vocês, logo que eles colocarem, porque eu não a tenho aqui, por favor, Mateus, a Jéssica que está aí com você, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, vocês veem como está na sua linguagem aí, ó. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ou seja, irmãos, não vamos olhar mais assim, vamos considerar as pessoas a partir da perspectiva de Deus. Eu não estou vendo o seu coração, mas Deus está vendo. Eu não vou te julgar, eu não vou te condenar. O Senhor cuida de você, e o Senhor está sempre pronto para lhe dar uma chance, para você não precisar viver essa vida teatral. O Senhor quer que você seja a mesma pessoa. Olha que coisa linda. Ainda que antes temos considerado a Cristo dessa forma, agora isso já não os consideramos mais. Por quê, irmãos? Olha o passo importante que você vai dar hoje, para que o abismo que há entre a sua aparência e o seu coração seja diminuído. Olha que versículo lindo, versículo 17 de 1 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa criatura, irmãos, de que não é teatral. O que eu estou mostrando aqui é o que tem aqui.
e que tem aqui dentro de mim, eu revelo muito através das minhas expressões. E todo o tempo todo. E é fácil perceber quando eu não estou legal, quando você não está legal, porque você não fica tentando fingir. Você é quem é. E quem te ama, ama você desse jeito. Então Cristo vai ajudar a gente assim. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios 5,17. Esqueça o passado, tá? A partir de hoje. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Realmente.